Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, estudo do Espiritismo. Hoje nós damos sequência aos nossos estudos, nossas reflexões, dentro do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Hoje nós vamos falar sobre motivos de resignação. Esse é o nosso estudo de hoje, né? E é um assunto que já vem depois de uma bagagem muito importante que é trazida neste capítulo, tão consolador. Então, nós temos aqui nesse capítulo uma explicação, um esclarecimento sobre a justiça das aflições, que a gente pode, de uma maneira muito resumida, compreender assim. Se a gente entende que Deus é justo, misericordioso, né, bondoso, amoroso para com todos nós, né, não é mais aquele Deus que castiga, não é mais aquele Deus que pune, não. É um Deus justo que dá a cada um de nós, segundo as nossas próprias escolhas, segundo as nossas próprias ações, os nossos próprios sentimentos, né? Ele nos deixa a liberdade de agir, de escolher, para que a gente possa progredir espiritualmente, né? E nesse crescimento, nesse progresso espiritual, né, muitas das vezes a gente precisa aprender a escolher, e este aprendizado exige, muitas das vezes, sentir o que determinada escolha resulta, ou seja, traz como consequência, e este sentir pode ser muitas vezes ainda através do sofrimento. Então, se a gente pega no progresso espiritual que todos nós estamos passando, né, somos espíritos em evolução, em aprendizado, em processo de aprendizado. Se nós ainda não sabemos, né, como aprender através do exercício do amor, do exercício da caridade, da fraternidade, né, do amor para com o próximo, assim como nós gostaríamos que os outros fizessem para conosco, se ainda a gente não aprendeu, e nós estamos aprendendo realmente, né, muitas das vezes as lições precisam nos mostrar, através de dores, o que devemos ou não fazer. Então é nisso que existe uma justiça, porque a cada um de nós é dado segundo aquilo que nós mesmos construímos. Se eu opto, se eu faço uma escolha por um determinado caminho, e esse caminho não me leva a um bom lugar, então eu preciso reaprender, eu preciso me conscientizar. Então, as situações que nos são mostradas, muitas vezes servem como um redirecionamento do nosso caminho, para que a gente aprenda como seguir um bom caminho, né? Como melhorar. Então, aquilo que acontece conosco tem a sua causa justa de acontecer. E muitas das vezes, mesmo assim, compreendendo que, né, Deus é justo e misericordioso, nos oferecendo todas as oportunidades para que esse aprendizado aconteça, nós muitas vezes não entendemos o porquê ainda passamos por determinadas situações. E aí que, né, os outros assuntos que nos foram colocados são muito importantes de serem compreendidos. Porque se muitas das vezes a gente para pensar, com toda a nossa sinceridade, né, a nossa consciência, para conosco mesmos, né, para com a gente mesmo, ou seja, fazendo um exercício de análise da nossa própria consciência, das ações que porventura nós tenhamos feito na nossa atual existência, né, que resultaram na situação em que eu me encontro hoje, né? Às vezes a gente vai conseguir encontrar a causa daquela situação, né, ainda nesta vida. Então, muitas das vezes, os reflexos das ações que nós tomamos no passado, mesmo nesta mesma vida, ou seja, dentro desta mesma encarnação, elas refletem hoje naquilo que eu sou, assim como tudo, né? Então, nós somos a consequência, a construção, né, de todas essas escolhas que estamos fazendo. Mas nós estamos num processo de aprendizagem, de progresso espiritual para aprender tudo. E para aprender também a como melhor proceder, né, que é a moral, a regra do bem proceder. Né? Mas muitas das vezes a gente para pensar e fala assim: olha, eu não consigo encontrar a razão que justifique eu estar passando por isso. Não encontro um motivo por que isso acontece comigo. E aí eu me rebelo muitas vezes, né? Porque eu esqueço que Deus é justo, esqueço que Deus é bom e misericordioso. Então eu acredito que aquilo que está passando na minha vida é injusto. E eu muitas vezes me rebelo, né? Se a gente não encontra uma razão, mesmo fazendo um esforço muito sincero de análise da nossa própria consciência, nós vamos conseguir compreender que, não existindo a causa nesta vida, a causa se encontra em outras existências, em outras vidas que se passaram, né? Ou seja, são as causas anteriores das aflições, causas que estão em outras vidas. Então, hoje, aquilo que eu passo também é a consequência daquilo que eu construí nas outras existências. E para isso é necessário que eu coloque no meu entendimento, na minha equação, né, de compreender o porquê daquilo estar passando na minha existência, na minha vida, é necessário que eu coloque na equação deste raciocínio que existem ações que nós fizemos no passado e que, portanto, nós temos as reencarnações, precisamos colocar as reencarnações nesta equação. Então, nós somos espíritos que aprendemos, que evoluímos, que nos educamos e nos conscientizamos, que aprendemos a exercer o nosso livre-arbítrio
em fazer, portanto, as nossas escolhas, que resultam em consequências, em mérito para nós, mas também responsabilidade perante as nossas ações, nós precisamos lembrar que elas aconteceram em inúmeras existências, esse processo de aprendizado. E que hoje nós, então, somos a consequência de tudo isso que nós construímos. Não apenas nessa única existência, mas em outras tantas, inumeráveis existências que nós temos para trás. E que hoje nos trouxeram até esse momento, o nosso melhor momento. Né? O nosso momento em que nós podemos realmente progredir ainda mais. Né? Mas aí a gente pensa, eu entendo então que existem causas que me fizeram chegar até essa situação, e colocando a reencarnação nessa equação, né, fica realmente melhor de compreender que eu esteja passando por alguma coisa, apesar de eu não entender. Mas eu não entendo porque eu não me lembro. Então isso me atrapalha muito a compreender essa justiça de Deus, essa bondade de Deus. E aí que nós então falamos sobre o esquecimento do passado. Por que o esquecimento do passado é importante? Porque já que nós somos espíritos em evolução, e nosso senso moral ainda está se desenvolvendo, o esquecimento, dada a nossa condição espiritual de hoje, inclusive dessas existências passadas, ele é necessário para nós, é uma providência. Porque se nós nos lembrássemos daquilo que aconteceu nas outras existências, isso impediria, bloquearia o exercício da nossa liberdade de escolha. Nós precisamos de um novo ponto de partida para, junto com aqueles que estiveram conosco nas outras existências, resgatarmos os nossos erros de aprendizado, né, nesse processo de aprendizado, e progredirmos juntos. Como? Vamos fazer um exercício. Como que eu posso, junto com aquele que me prejudicou em uma outra existência, e eu ainda não tendo, né, o perdão ainda, né, construído, né, plantado dentro do meu espírito, no meu espírito não tem essa essência ainda construída, que se dá através do exercício. Né? Ele não tem isso ainda construído. Como que eu vou conseguir perdoar aquele outro que me fez o mal? Neste processo de aprendizado? E, se eu não tivesse esse esquecimento, como que eu conseguiria fazer isso? Então, o esquecimento do passado para nós serve como um benefício muito grande de nos auxiliar neste perdão. Porque eu esqueço momentaneamente que aquele outro me fez o mal e eu tenho a oportunidade, né, de ter ele se reaproximando de mim através de um novo começo entre os dois que permitem eles resgatarem entre si todas aquelas situações que aconteceram e se ajudarem mutuamente. Ou seja, ambos, os dois, se ajudam e caminham juntos, eles progridem juntos. Então, esse esquecimento é importante. Então, hoje, nós somos espíritos que alcançaram um determinado nível evolutivo, ainda relativamente muito inferior, né? E que nós precisamos ainda do esquecimento do passado, porque ainda nós não damos conta, né, de enfrentar a nossa própria bagagem do passado. Hoje, nós passamos por situações que nos auxiliam no resgate de escolhas que muitas das vezes nós fizemos de maneira incorreta. Por quê? Porque a gente ainda estava imerso neste orgulho, neste egoísmo, que nos impede essa marcha progressiva, né? Que nos atrapalha, que nos faz tomar escolhas em benefício próprio e nunca, ou talvez, né, não pensando nos outros. Né? Então, dentro deste processo em que nós precisamos aprender através do amor, mas como ainda a gente não chegou, né, uma completude deste sentimento que Jesus nos veio ensinar, né, ainda nós precisamos passar pelo sofrimento para, além de resgatar dívidas do passado, ou seja, as expiações, nós também precisamos, né, de provas para que nos auxiliem a progredir. Né? Mostrar que nós sabemos, que nós aprendemos lá no plano espiritual, que agora nós estamos aqui passando por um momento de progresso espiritual que podemos avançar ainda mais. Então, como a gente viu nos nossos últimos estudos, né, temos sim expiações, ou seja, coisas a serem resgatadas. Mas nem todas as situações que nos são oferecidas dentro da nossa encarnação são expiações. Se acontece alguma coisa conosco, a gente entende que é uma situação trabalhosa, né, que exige da gente, nem sempre isso é uma expiação, ou seja, isso está acontecendo porque eu fiz algo no passado. Nem sempre. Às vezes fomos nós mesmos que pedimos, no nosso plano reencarnatório, para passar por determinadas situações que nos auxiliariam a progredir. Né? Então, na nossa existência atual, que é o nosso melhor, nós temos essa combinação de variáveis, de incógnitas ali na nossa equação. A reencarnação está ali junto, né? Nos permitindo o progresso. Isso tudo com a misericórdia de Deus, a justiça de Deus e a bondade de Deus, que nos deixa a porta sempre aberta, nos deixa sempre a possibilidade da renovação, de reconstrução, de reaprendizagem, de reconciliação, do perdão. Então ele nos oferece, através das inúmeras existências, as oportunidades que são necessárias e que estão de acordo com aquilo que nós precisamos para o nosso progresso espiritual. A justiça se traduz nas oportunidades que são oferecidas e que estão de acordo com aquilo que a gente precisa e de acordo com aquilo que é necessário para o nosso progresso. Né? Compreendendo isso tudo, né? Ou seja, compreendendo como que se forma esta equação entre a justiça, a misericórdia, as várias vidas,
né, as vidas sucessivas, as reencarnações, né, o esquecimento passado que é necessário, as causas anteriores de toda essa justiça. Então, isso nos auxilia a chegar num resultado, né, um resultado que nos dá resignação, né, nos auxilia a ter a resignação. O que é essa resignação? É essa força para compreender aquilo que nos está sendo oferecido e aceitando como sendo justo e entendendo a nossa responsabilidade em mudar aquela situação, em aprender com aquela situação, ou se reconscientizar por meio dessa situação e caminhar para frente, é isso que nos torna resignados, né? Porque nós reconhecemos o propósito daquele instante na nossa existência que nos traz os benefícios de progresso espiritual, então nós continuamos a nossa marcha com mais resignação, continuamos ela, né? Então isso é muito importante. Jesus nos ensinou isso em vários momentos. Eu trouxe um aqui para nos auxiliar nessa compreensão. Olha só. Tem uma passagem, dentre várias outras, de curas, né, que Jesus nos mostra, né, vários e vários ensinamentos ali que nós precisamos refletir muito. Eu trouxe um que me veio, né, na semana como pensamento, em várias interpretações. Né? Tem uma passagem no livro, se eu não me engano, Pelos Caminhos de Jesus, da Amélia Rodrigues, com o nosso querido Divaldo Franco, né, que nesta semana retornou à pátria espiritual, que ele possa ser muito bem acolhido pelos nossos irmãos, né, e com a felicidade do dever cumprido, né? É isso que nós todos buscamos também aprender. Ele não é um ser especial que foi criado à parte, como nós aprendemos. É um ser que aproveitou a sua encarnação com todos os desafios, com todos os trabalhos, e buscou fazer o melhor, amando ao próximo como a si mesmo. Né? E que isso traga para ele a felicidade, porque ele tem o mérito dessas escolhas que ele fez, né? Do trabalho que ele executou, tão grandioso que nos consola tanto. Né? Então que as nossas orações sejam de agradecimento para ele e que seja muito feliz, né? Onde ele estiver. Mas, essa passagem aqui, né, a cura do cego de Jericó, tem várias interpretações que a gente pode tirar daqui. Né? Mas, o que acontece aqui? Aqui, Jesus, né, estava se aproximando de uma cidade ali que se chamava Jericó, que era uma cidade muito importante, muito grande, porque ela estava no meio das rotas entre as grandes cidades, inclusive Jerusalém. Então, era um ponto de passagem de muitas pessoas por ali. Né? E lá, Jesus, né, que estava se aproximando dessa cidade, né, ali se encontrava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Né? Esse cego é o Bartimeu. Olha que interessante, né? Ele era um cego, estava assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Né? Imaginem nós, como ainda, pessoas que, por algum motivo, ainda não se despertaram para as grandes, ou a grande importância dos valores espirituais. Nós estamos à beira do caminho, né? Num caminho em que muitos passam, muitos transitam, e nós ficamos ali pedindo, buscando, trabalhando por coisas que às vezes não têm valor, né? Ou seja, é aqui, né? São essas esmolas. Óbvio que aqui a gente pode tirar várias reflexões, cada um vai conseguir interpretar, porque tem dentro de si as suas experiências, né? Mas nós poderíamos nos considerar, quando a gente não se despertou ainda para os grandes valores espirituais, como cegos à beira do caminho. Nós não conseguimos enxergar, né, as preciosidades fora da nossa compreensão aqui. Né? As preciosidades, nós somos cegos, não estamos despertados. Né? E continuando, né, ouvindo o tropel da multidão que passava, né, aquela barulheira, né, essa barulheira, que são as coisas que nos entorpecem os sentidos aqui na nossa existência, né, que nos tornam mais difícil esse despertar, que nos conturbam a nossa visão. Muito barulho, é muita coisa que a gente que atrapalha a nossa percepção das coisas que são verdadeiras. Né? É esse tropel da multidão. Né? Além de nós estarmos cegos, muitas vezes, né, da gente não ter se despertado, as coisas que acontecem, essa barulheira das coisas mundanas, nos impedem esse despertar. Então a gente não consegue nem ouvir aquele chamado. Né? Então, ouvindo o tropel da multidão, né, perguntou o que era aquilo. Né? O mendigo perguntou, o que é isso? E aí, né, anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Olha só, é importante a gente mencionar aqui também, né, que Jesus nunca esteve inativo. Ele estava sempre trabalhando, sempre levando o seu amor àqueles que mais precisavam. E ele confiava na providência divina. Né? Tinha essa comunhão com Deus que hoje nós estamos buscando, estamos muito distantes, mas nós estamos buscando desenvolver no nosso espírito como faculdades espirituais. Jesus estava caminhando e fazendo a vontade de Deus. Né? Porque se ele não estivesse fazendo essa vontade, esse cego, né, que ouviu essa aproximação de Jesus, né, ele não teria tido essa oportunidade. Então Jesus, na sua movimentação, permite que Deus, através dessa providência, né, coloque no caminho, e isso serve para nós, né, coloque no nosso caminho aqueles que precisam de algo que nós podemos também dar. Seja o nosso tempo, o nosso amor, nossa paciência,
né, algum recurso, né? São as nossas, do nosso ponto de vista, né? São as esmolas que nós temos a oferecer muitas vezes. É muito pouco. Mas quem multiplica essas esmolas é Jesus. Da mesma forma como aqui, né? Que está sendo multiplicado essas possibilidades de auxílio enquanto ele trabalhava. Né? Então, quando o cego estava aqui, né, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Né? Muito importante isso, porque ele não desiste. Ele chama a primeira vez e ele fala: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou seja, ele toma a iniciativa de chamar aquele que poderia auxiliá-lo. Né? Lembrando que aquele estava cego. Somos nós, muitas das vezes, não despertados para os verdadeiros valores. Então a gente fala, né? Tem compaixão de mim. E olha só que interessante. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Né? E a gente passa por isso na nossa existência. Muitas vezes a gente quer despertar. A gente chama. A gente toma aquela nossa iniciativa. Mas como as sementes, né? Que umas caem na terra sem profundidade, outras caem na pedra. Né? Sai o sol, queima aquelas sementes, aquela plantinha que está brotando. Outras que com o solo raso, né? Que não tem as raízes profundas. Outras que são, como fala, envolvidas por outras plantas, né, que as abafam e impedem o seu crescimento. Essa aqui é o mesmo entendimento. Os que iam na frente repreendiam para que ele se calasse. Porque muitas vezes a gente quer ser ajudado, a gente quer mudar, a gente quer despertar, mas o barulho ao nosso redor, e mesmo os outros que ainda também não estão despertados, às vezes não querem que a gente, né, seja ouvido, não quer que a gente se desperte, não quer que a gente, né, vá até esta nova perspectiva, alcance essa nova perspectiva de mudança. Né? Mas ele é persistente. Olha o que ele fala. Ele, porém gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só. Ele não desistiu. Ele gritou, ele insistiu. Isso é o nosso esforço, muitas vezes. Porque a gente tenta, a gente se sente ainda muito incapaz, muito impotente, né? Mas é persistência. Como ele está falando aqui, a gente está sendo persistente. Né? E ele gritando até que ele chama a atenção. Né? Então, olha só. Jesus mandou que lhe trouxessem. Jesus escuta. É o nosso Deus como nosso Pai, Jesus como nosso Senhor, nosso Mestre. Eles escutam as nossas orações, os nossos pedidos, né? E também aquilo que nós fazemos, porque o grito do cego representa uma ação. Ou seja, se ele não tivesse tido, né, ali a sua vontade, se ele não tivesse agido, se ele não tivesse colocado em ação as suas energias para que ele mudasse a sua situação, nada disso teria acontecido. Então é para nós, é a gente fazendo coisas, né, gastando a nossa energia para que a gente também possa ser ajudado. Exige esforço da gente, empenho, vontade, persistência, resignação, como é que nós estamos estudando hoje, né? E Jesus escuta, então. Acabou que a gente está fazendo uma interpretação, né? Mas eu acho que vale a pena também, né? E tendo ele chegado, perguntou-lhe, né? Jesus perguntou para ele: Que queres que eu te faça? Olha só. O que você quer que eu faça para você? É a gente, né? A gente, no nosso esforço, na nossa luta, na nossa tentativa de mudar, né? É constantemente perguntando para nós, em todos os momentos, o que nós queremos que nos seja feito. Será que nós já sabemos escolher bem? Será que aquilo que eu almejo, será que o caminho que eu busco, ele é o necessário? É esse o caminho? São essas coisas que nós buscamos muitas vezes e já representam aquilo que estaria dentro da sabedoria de Deus como sendo mais adequado para o nosso progresso espiritual? Então, é uma pergunta muito importante para a gente. O que será que a gente está buscando? O que a gente está querendo? Né? Então, como a gente não sabe muitas vezes, né, e a sabedoria divina infinita, né, é incomparável com a nossa pequenez, obviamente, né, ela nos oferece aquilo que nós precisamos. Então, a gente fala, né? Olha, eu quero voltar a ver. Eu quero voltar a ver. Eu quero despertar. Lembra que ele estava cego? Ele estava cego, ele não enxergava. E é isso que a gente busca muitas vezes, né? Eu quero despertar. A gente, dentro de um contexto espírita, né? Acho que todo mundo já escutou essa pergunta. Você chegou, né, aqui pela dor ou pelo amor? Né? Então, aqueles que estavam em dor, né, e que encontraram essa consolação, eles estavam buscando ou estavam querendo voltar a ver. A gente, quando chega, né, no fundo das nossas energias, a gente não consegue mais enxergar, a gente está cego totalmente, né? É isso que a gente quer entender. Uma nova perspectiva, novos entendimentos para a nossa vida que nos mostram os verdadeiros valores para os quais nós temos que redirecionar as nossas energias. São os valores espirituais, os nossos conhecimentos, né, os nossos valores morais, retirar de nós as nossas mazelas, fazer a reforma íntima dentro da gente, que é isso que nos vai trazer a felicidade e paz. E é um esforço de cada um de nós.
Então é isso que nós temos que buscar, né? Então quando a gente entende que é isso que tem importância na nossa vida, é quando nós então temos a nossa vista recuperada. Então, olha só. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Olha só que interessante. Mas aqui tem um ponto muito importante. Né? Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia glorificando a Deus. Né? E aí a gente se pergunta: quando ele volta a ver? E para nós, comparando com a nossa existência, né, a gente enxerga, entende agora os novos valores. Vamos voltar lá para o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós compreendemos, igual a gente estava falando aqui no começo, nós compreendemos isso tudo. E isso nos dá uma nova perspectiva, nos dá um novo entendimento para a nossa existência e para os valores que nós temos que construir. Nós voltamos a ver. Só que, se a gente pega lá na situação do Bartimeu, ele deixou de ser um mendigo, né? Ele deixou de ser uma personagem, uma pessoa ali, né? Ou um espírito encarnado, que teve dentro de si toda aquela bagagem que ele construiu, né? Eliminado, ou seja, as imperfeições que ele carregava dentro de si, isso foi removido dele. A gente pode pensar numa outra passagem, quando Jesus cura o paralítico. Jesus pergunta: o que queres que eu faça? E Jesus, né, respondendo ao anseio daquele de ser curado e de voltar a andar, né, ele fala: levanta, pega a tua maca e siga-me, né? Ou caminhe. E aqui a gente vê o mesmo exemplo, porque aquele que era o paralítico e que voltou a andar e pegando a sua maca, a sua bagagem, somos nós. Aqui, nós somos esses espíritos que agora conseguimos compreender esses valores. Mas as nossas bagagens continuam conosco e nós precisamos trabalhá-las. Precisamos nos esforçar agora, já que nós já estamos vendo, precisamos nos esforçar para eliminar de nós essa bagagem de aflições que nós carregamos em nós. Mas antes, as aflições que eram sofrimentos incalculáveis, que nos traziam dor, agora são aflições que nos permitem a nossa própria recuperação, a nossa própria mudança de dentro para fora. É isso que nos traz a verdadeira visão. É a nossa mudança de dentro para fora. E essa compreensão nos dá resignação. Indo lá para a página 87, que é onde começa, né, ele fala assim: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, ou seja, felizes os que sofrem, felizes os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Né? Ou seja, nós hoje temos a possibilidade dessa compreensão, dessa visão, e nós podemos, muitas das vezes, agora, mudar a nossa perspectiva de que antes, quando a gente era cego ainda, as situações que nos eram colocadas eram sofrimentos muito grandes, mas eram maiores ainda porque a gente não sabia o porquê. A gente não sabia para que a gente estava sofrendo. A gente achava que aquilo era injusto. Mas agora, nós podemos, mesmo passando pelos sofrimentos, assim como o cego de Jericó não teve a sua situação interior mudada. Ele continuou ali sendo ele mesmo, ele só estava enxergando agora. Agora, como nós conseguimos enxergar, mas nós precisamos carregar a nossa bagagem, pelo menos nós sabemos para onde ir. E nós já estamos enxergando o que devemos construir dentro de nós. Então, é agora que o sofrimento se torna para nós motivo de alegria, no sentido em que nós sabemos o porquê, para quê e como passar por aquelas situações. Por isso que Jesus fala: bem-aventurados os aflitos. Mas nós que devemos nos esforçar agora para abrir os nossos olhos para os verdadeiros motivos dessas aflições e entendendo que são muitas das vezes situações que nos permitem o burilamento íntimo. Ou seja, são situações que nos vão impelir, ou seja, incentivar o nosso progresso espiritual. Ao mesmo tempo que reparando as coisas do passado, também nos auxiliando a progredir. Como ele colocou aqui, né? Como situações que nos levam o doente, né, o padecente, a bem dizer do sofrimento, ou seja, a ver nesse sofrimento algo de bom, né? Como prelúdio da cura. É muito interessante, né? Então isso nos auxilia a ter motivos de resignação. São os motivos para a nossa resignação, né? Bom, meus amigos, às vezes a gente faz um planejamento e não consegue, talvez, sair da melhor forma possível, né? Mas o objetivo era que a gente lesse esse texto, mas podemos fazer num próximo estudo também. Então, acho que vai ter duas partes esse estudo. Vou deixar essa primeira parte, né, que foi talvez mais interpretativo, que nos traz os conceitos da doutrina que nos consolam tanto, mas que também nos auxiliam, que nos auxiliam no nosso dia a dia, né? Foram mais reflexões talvez com um olhar da nossa experiência, né? Mas no próximo estudo a gente pode continuar esse texto completo. Mas, de toda forma, muito obrigado por terem nos acompanhado aqui, né, nesse estudo.
Agradecemos a Deus pela oportunidade, né, desse estudo, desse momento de aprendizado, né, para todos nós. Na nossa existência, a gente consegue fazer as reflexões com as nossas próprias experiências, né? Jesus que nos auxilia nesta visão, que nos mandou, né, essa doutrina tão consoladora para relembrar aquilo que ele tinha dito e também trazer outras coisas conforme nós tivéssemos mais possibilidade de compreensão. E hoje nós temos essa doutrina consoladora que nos auxilia a relembrar aquilo que ele nos ensinou. Ou seja, ele está nos trazendo mais um momento de ele continua as suas curas. Jesus, ele continua abrindo os olhos de todos os seus filhos, né? Somos nós. Agora nós conseguimos enxergar um pouquinho melhor, né? Talvez antes a gente estava cego, agora ele, nesse processo de cura, ele nos auxilia novamente a enxergar. Né? Então, agradecemos a ele enormemente, né? Por esse momento. Agradecemos aos nossos mentores espirituais e fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo.